De fato é uma grande satisfação poder estar aqui e creio que eu posso mandar um abraço à igreja em nome do sínodo, em nome do presbitério, mas de maneira especial em nome da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, que represento nesse momento, mandando um abraço por meio do nosso conselho, ao conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim IP. E fico muito alegre porque na reunião comentamos sobre a alegria de ver esta igreja se desenvolver. E na reunião estava ali o presbítero Lauro, que hoje também está aqui conosco. E ele disse, eu vou estar lá, reverendo, eu quero estar lá. Pois ele viveu um pouco do início, juntamente com alguns irmãos queridos que aqui estão, da história desta querida igreja, a Igreja do Jardim P. Então, um abraço da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, na vida de cada um dos irmãos, desde o mais novinho até o maior, o mais velhinho. Que Deus abençoe e sustente a vida de cada um de vocês. Parabéns pelos 25 anos, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus pela vida de cada um de vocês. Já fomos muito edificados, reverendo Estênio, Tiago, muito edificados pela mensagem das letras que falam profundamente ao nosso coração. Que bom que podemos ouvir isso várias vezes e podemos ser edificados assim. Eu falo que um bom momento de devocional pela manhã com uma música do Estênio ajuda bastante a encarar o dia. E é muito bom ouvir hoje no culto aqui também a mensagem cantada. Que Deus abençoe ricamente a vida do nosso pastor. Meus irmãos, eu queria trazer rapidamente um texto para os irmãos, no texto de uma reflexão no texto de Apocalipse, que foi também colocado na liturgia, capítulo 7. E como já foi lido os versos de 1 a 12, eu gostaria que a igreja lesse também comigo os versos de 13 a 17. E vamos ler juntos, vamos ficar em pé também e ler a uma só voz esse texto bíblico, completando assim o capítulo 7 dos versos de 13 a 17 de Apocalipse. Leamos juntos a uma só voz. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Sentai-vos, irmãos queridos. Queria fazer como introdução, ressaltar, creio que muitos não vão lembrar disso, mas eu me lembro, de 1996, eu estava no seminário, era seminarista da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Pires, e o reverendo Drauzio me chamou para vir à igreja para pregar. Aquele momento, congregação da primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. E ele falou: reverendo, vai lá, prega, teve alguma coisa, e eu substituiria o reverendo Drauzio numa manhã. Eu creio que era numa outra rua, era uma ruazinha que eu lembro que tinha que descer, né? Agora não estou lembrado mais os dados. Qual era o endereço aí? Vocês se lembram? Araucárias. Tá, ok. Então, mas só que assim, eu mal sabia dirigir e com grandes dificuldades. E tinha uma coisa, crianças, que naquela época não existia. Crianças, não existia, tá? Um negócio chamado GPS. Não existia. Tinha uma coisa chamada guia. Vocês lembram daquele guia? Que você ficava aqui, aí olha agora na página 284, aí você ficava lá e tinha... Agora imagina o que é fazer isso procurando um lugar
e ao mesmo tempo preocupado com o horário. Né? Hoje você tem o GPS, você coloca ali e ele faz, né? Faz aqui a rota e você chega. Né? Como é bom isso, mas naquela época não, naquela época nós tínhamos que... E eu me lembro que eu não conhecia nada, não sabia que existia o Jardim IP e vim para cá. Mas pode piorar. E piorou. Né? No meio da busca, estava chovendo um pouquinho, abaixo o vidro, deu para perceber que o carro também era antigo, né? Você abaixa o vidro e chega para uma pessoa e fala assim, sabe onde fica a congregação presbiteriana do Jardim IP? O sujeito olhou para mim e ele estava um tanto quanto que bêbado. Ele olhou assim e ele veio para perto de mim. E aí eu percebi que ele realmente estava bêbado, Estênio. Ele encostou assim no carro e falou, igreja, igreja, igreja. Até ele entender que eu estava procurando uma igreja, demorou um pouquinho. E até entender a igreja que eu queria, demorou mais ainda. E eu vendo o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar. E teve outra coisa pior. Ele me mandou para um lugar que não era a igreja do Jardim P. Foi terrível aquele dia. A angústia, reverendo Valmir sabe bem disso, né? Como isso é angustiante você pregar numa igreja e chegar atrasado na igreja. É terrivelmente angustiante. Geralmente a gente gosta de chegar bem antes, né? Meus irmãos, por que eu estou falando isso como a título de introdução? Porque é duro não saber. É duro não entender, é duro não conhecer, é duro não enxergar, é duro ficar perdido. É duro demais. Como é bom quando você sai de um lugar e você sabe, eu sei que esse aqui é o lugar, e inclusive tem esse outro lugar aqui que eu posso chegar até um pouco mais rápido. É bom quando você domina uma coisa, não é isso? É bom quando você nem precisa do GPS, você já sabe, eu sei como fazer isso. Como eu creio que todos que estão membros dessa igreja não ficam pensando, como é que vai ser para chegar no Jardim P? Não, você já sabe. E você fala, eu posso sair agora, eu vou chegar tantos minutos antes. Mas é duro não conhecer, é duro não saber, é duro realmente não conseguir entender o todo. Mas textos como este nos ajudam a ficar felizes. E eu gostaria que esta igreja fosse feliz constantemente por isso. Que a igreja demonstrasse alegria por saber, por conhecer, porque é muito bom isso. Isso é muito bom, isso é muito bom. E esse texto mostra isso. E nessa passagem que nós lemos, nós já vimos algumas coisas, mas nessa passagem nós já podemos ver alguma coisa interessante sobre saber. João, de maneira sábia, de maneira bem humilde, ele responde uma pergunta de uma maneira bem clara. Bem claro. Vocês viram como João respondeu a pergunta? O ancião, que aliás está acompanhando João nesta grande viagem eterna da revelação, ele esclarece muitas coisas a João, e aqui mais uma vez ele vai esclarecer uma coisa maravilhosa. Ele vai esclarecer o porquê daquela multidão, o porquê daquela reunião e o porquê daquelas pessoas estarem vestidas de vestiduras brancas. E ele mostra, e ele relata a João, e mostra a João diante de uma pergunta que João não sabe responder. Olha o que diz o texto. Um dos anciãos, verso 13, tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele está dizendo, eu não tenho a mínima ideia, mas uma coisa eu sei, que nesta viagem da revelação, tu és aquele que está me mostrando coisas maravilhosas, então eu sei que tu sabes, e tu com certeza vai me dizer o que é. E ele então disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu queria que nós hoje pensássemos realmente nisso, a sabedoria que chega à igreja, a sabedoria que nos atinge, uma sabedoria maravilhosa. E eu vou dar aqui uma primeira dica, é aquela sabedoria de gibi de antigamente. E aí quem é mais antigo vai entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Porque hoje as pessoas assistem animes. Na nossa época nós líamos gibis.
Alguém já ouviu falar dessa expressão, gibi? Só os mais antiguinhos estão fazendo assim. Os mais novos. Então deixa eu dizer para vocês. Na verdade, são os HQ, são essas revistas de heróis que geralmente você compra nas bancas. Hoje tem nas livrarias também. Mas na nossa época de crianças, vamos dizer assim, nós colecionávamos isso. E nós ficávamos interessados, né? Tal como hoje a pessoa assiste uma série e tem a primeira temporada, a segunda temporada. Na nossa época nós tínhamos um fascículo e depois vinha o outro fascículo. Guerra nas Infinitas Terras. Deixa eu ver se alguém se emocionou agora. Então, né? Você tinha aquelas coisas onde você sabia do que estava acontecendo com aqueles heróis. Mas tinha uma coisa muito interessante. Você estudava, você ia para a rua e muitas coisas aconteciam na rua. Jogávamos bola, jogávamos fubecas ou bolinha de gude, né? Peão, e depois voltávamos, nós iríamos jantar, e logo depois o que acontecia? Nós tinha que assistir a novela. Porque quem não era crente tinha que assistir novela. E logo depois à noite você poderia dormir. Mas só que era o momento de ler a revista, ou o gibi, ou o HQ. E você tinha pouco tempo, porque tinha que economizar energia elétrica. Então a mãe dizia, daqui a 15 minutos, ou daqui a 10 minutos, eu vou desligar a luz. E sabe o que acontecia com a gente? Você falava assim, não vai dar para ler tudo. A gente não vai ter como saber o que o Homem-Aranha vai resolver aqui, o que o Homem de Ferro vai resolver aqui, o que o Capitão América vai resolver aqui. O que a gente fazia? Ia lá para as últimas páginas e via o que tinha acontecido. Ou seja, pelo menos o fim, a gente tinha uma noção e sabia como iria ser. Meus irmãos, esse é o princípio que nós temos aqui em Apocalipse. A igreja é consolada com a revelação para entender o todo, para compreender o todo. E o texto de Apocalipse é maravilhoso, porque ele se divide em 7 partes. Em cada uma dessas 7 sessões, o texto revela aquilo que Jesus Cristo fez, o que ele consolidou, o que a igreja vai viver até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, são 7 partes que contam a mesma história. A obra do Senhor Jesus Cristo definida e determinada como vencedor, e depois a concretização dessa obra com o seu retorno. Um autor muito conhecido, Huckman, fala sobre o já e ainda não. Então nós que estamos aqui, já estamos no já, mas sabemos que ainda não chegou a concretização do fim. Mas como um garoto que já sabe o final da história do gibi, a igreja já sabe qual será o fim de todas as coisas, e por isso ela desde já pode dormir alegre, feliz e contente, porque sabe que o fim será maravilhoso. Louvado seja o nosso Deus pelo que nos aguarda. Então, nesse sentido, cada uma das partes de Apocalipse, ele divide em 7 partes, conta as mesmas coisas. E qual é o objetivo de fazer isso? Simples. João não tem o que nós temos. A Bíblia toda revelada. E a igreja naquela época também não tem o que nós temos. A Bíblia toda revelada. Então, eles têm que ficar com aquilo matutando na cabeça. E nada melhor do que contar 7 vezes a mesma história para que a igreja não esqueça. A igreja não esqueça. Meus irmãos, essa é a beleza da igreja. Nós vamos ficar aqui até o retorno do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes você já não leu a história de Adão e Eva? Mas quantas vezes você é edificado por essa história? Quantas vezes você já não leu histórias sobre o povo de Israel peregrinando no deserto? Mas como você não é edificado por essas histórias? Por quê? Porque todas as vezes que nós lemos e meditamos, e interpretamos e entendemos essas histórias, de novo nós somos fortalecidos na revelação do nosso Deus. Por isso que Calvino tem uma expressão maravilhosa para a igreja, ou para a palavra de Deus na igreja. É a escola do Espírito Santo. É assim que o crente se edifica, a cada momento estudando, revendo e revendo e revendo e revendo. Por isso aqui já vai uma palavra para você.
Não pense assim, de novo essa história, de novo essa lição de escola dominical, de novo esse sermão, de novo isso. Não, o crente precisa rever, porque ele tem uma tendência terrível. Ele tem uma tendência a esquecer e a deixar de valorizar coisas tão preciosas que já foram reveladas a nós e que consolam a vida da igreja, que é a revelação da palavra do nosso Deus. Em especial, meus irmãos, nesse contexto aqui, nós temos o fechamento da primeira sessão de Apocalipse. Começou no capítulo 1, vai para o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e fecha com o capítulo 7. No capítulo 8 começa mais uma sessão de 7 partes. E assim vai até fechar no capítulo 22. Nesta parte que nós lemos, nós temos novamente a concretização de todas as coisas, ou seja, quando Cristo voltar. Quando Cristo volta. Quando todas as coisas terminam e o povo de Deus é reunido para viver eternamente com o Senhor. Ele mostrou isso, meus irmãos, a partir de uma clara exposição, mostrando que a igreja é a luz. E ele mostra isso através de 7 igrejas. 7 igrejas que em determinados lugares estão servindo de luz em meio às trevas. Por isso, 7 candeeiros, e o que é interessante, Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Então, essa é a história atual da igreja. Uma igreja, quando é levantada, é um foco de luz que brilha em meio às trevas, desde que seja uma igreja plenamente bíblica, que pregue realmente a Bíblia. Porque se vocês perceberem nas igrejas, Sardes, Tiatira, Laodiceia, você verá que muitas dessas igrejas podem perder a sua força e seu brilho. Então elas deixam de ser luz quando elas se envolvem com o mundo, quando elas estão no mundo e quando elas começam a viver o mundo dentro delas. A igreja ela tem que ser santa para brilhar no mundo. Por isso que a mensagem da igreja é uma mensagem desafiante para quem é crente, mas é desafiante para quem não é crente. Desafiante para quem é crente porque vai contra a história ou contra a cultura. E para quem não é crente, tem que aceitar isso e sair dos seus caminhos de trevas para vir para o caminho de luz. Isso graças a uma obra que foi concretizada por Cristo na cruz. Então, quando você vê, por exemplo, o capítulo 4, você vai ver o trono de Deus. Mas no capítulo 5, você vai ver o Cordeiro vencedor. E esse Cordeiro vencedor, que sai vencendo para vencer, é o Cordeiro que sustenta a igreja, pois ele é o Senhor da igreja. Exousia no grego significa toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o momento que a igreja do Jardim P está vivendo, bem como as nossas igrejas do presbitério, bem como as igrejas do sínodo. Estamos sendo luz aqui no Grande ABC e estamos levando uma mensagem santa e poderosa de salvação para o mundo. Então esse é o nosso papel. Mas, em meio a isso, sofremos as dificuldades do mundo. No capítulo 6, nós temos os selos. Esses selos mostram a realidade que vivemos num mundo que tem problemas, e sabemos que os problemas são ocasionados pelo pecado, e a igreja vive em meio a isso. E por isso ela sofre com o mundo também, por causa do pecado, mas a igreja também sofre as perseguições por ser igreja. Então, de uma certa forma, ser crente é encarar uma grande tribulação, ou os sofrimentos que nos atingem. Ou seja, crente também bate o carro. Crente também passa por problemas no casamento. Crentes também passam por dificuldades financeiras. Crentes também enfrentam problemas de saúde. Crentes também vivem no mundo cheio de ideologias erradas. E isso é visto em cada um desses selos. E a igreja tem que ser firme e perseverante até o final. Muitos crentes que com certeza viveram a origem dessa igreja talvez não estejam mais aqui. Foram recolhidos para aquela igreja, a igreja triunfante, a igreja triunfante. Então, cada um de nós, a qualquer momento, podemos ser promovidos para a igreja triunfante. Uhul! Né? Então, é isso aí. A gente sabe que a qualquer momento podemos deixar a nossa luta e chegarmos na presença do nosso Deus.
E, meus irmãos, haverá um dia que todos nós estaremos reunidos e estaremos ali juntos para servir ao nosso Deus. Então, uma coisa que a gente tem que dizer que nós sabemos, tá bom? Muita coisa a gente não sabe e João aqui nesse momento não sabia. Mas depois da revelação, tanto ele sabe e como ele escreveu, nós também. Olha que privilégio nós temos como igreja. Nós também sabemos. Ou seja, nós somos o garoto do gibi que olha lá para o final e já sabe toda a história. Então, é só olhar para Apocalipse e sabemos toda a história. E aí a gente observa uma coisa. Nós sabemos que haverá um encontro de uma grande multidão. Uma grande multidão, um grande ajuntamento. Vocês percebem por que crente gosta tanto de se ajuntar? Olha aqui como está bonita a igreja hoje. Eu estou vendo aqui, reverendo Valmir, acho que Pauliceia, estou vendo Seleta, estou vendo a primeira igreja e tem outras aqui que talvez estejam, não estou conseguindo falar. Mas como nós gostamos disso? E se tiver uma comidinha, então aí é melhor ainda. Né? Vai ter? Oh, que bom. Então, já adiantei o final. Quando nós estamos reunidos é porque nós sentimos realmente a alegria. É legal falar de federação, né, Pedro? É legal falar de sinodal, porque nós temos as nossas igrejas, mas é muito bom ter todos juntos. E essa igreja do Jardim P tem um carinho todo especial com isso. Como essa igreja se envolve com federação, como essa igreja se envolve com reunião sinodal. Ou seja, se ajuntar, meus irmãos, é algo que nós já temos um almejo interno, está intrínseco em nós. E isso é visto no verso de número 9. Pois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. As palmas significam vitória. Geralmente palmas significa vitória. Então significa que haverá um dia, e nós sabemos disso, haverá um dia em que todos os crentes se reunirão de todos os lugares, com todas as línguas e em todas as formas e estarão diante da presença do nosso Deus. Então nós sabemos disso. E sabe o que está acontecendo? A igreja está reunindo esse grupo. Ou seja, nós somos chamados para uma pequena célula, no bom sentido, uma pequena célula, para que aí nós possamos depois fazer parte do grande corpo, que é o corpo dos unidos, daqueles que são os redimidos do Senhor na eternidade. Você não almeja isso? Você não espera por isso? Imagina aqueles que já foram, imagina aqueles que nem nasceram ainda, mas que farão parte desse grupo. Você imagina tudo isso? É por isso que a igreja do Jardim P existe. Ela existe para reunir santos e fazer com que esses santos se sintam parte de um grupo muito maior. É por isso que essa igreja luta para manter as portas abertas. É por isso que vocês dizimam. É por isso que vocês se unem e lutam juntos, porque é assim que nós sabemos. Isso aqui só faz parte de um pequeno grupinho, de um grupo muito maior. Nós sabemos disso, a Bíblia nos revela. Uma outra coisa, qual o propósito desses grandes ajuntamentos? Qual é o propósito desses grandes ajuntamentos? Meus irmãos, uma das coisas mais belas que um homem pode fazer, uma mulher pode fazer, adorar a Deus. Olha o que diz o texto nos versos de 10 em diante. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, é um povo que sabe que há um Deus eterno, que mandou um Cordeiro para nos salvar. E sabemos que esse Deus tem o poder de salvar e de abençoar o seu povo. E aí ele coloca algumas das coisas interessantes. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Esses 4 seres viventes já apareceram no início do capítulo 7. É como se dissesse que são as forças que permitem que o mundo não seja destruído. É o poder de Deus para fazer com que o mundo não seja destruído. Mas esse mundo vai passar, esse mundo será destruído. Mas depois haverá um grande ajuntamento, e nesse grande ajuntamento, todos que estarão lá vão clamar, olha a expressão, com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos de pé, rodeando o trono, os anciãos, 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Olha aí a expressão, e adoraram a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que diz o Salmo 122:1?
Vamos lá, igreja? Fala de novo, vamos falar a igreja toda? Agora todos vão saber. Alegrei-me. Quando dá 5h20, isso atinge você? Quando dá 5h40, isso chega no seu coração e fala, está chegando a hora. Está chegando a hora. Com grande expectativa. Gente, eu posso dizer que é triste quando crentes não sentem isso. Quando crentes não têm alegria de adorar. Sabe por quê? Eu vejo crentes ficando nervosos quando vão para um jogo de futebol. Nossa, está chegando o momento, está chegando o momento. Quando vão para uma apresentação, está chegando o momento. Mas quando chega o momento de adoração, o crente, dá tempo ainda, vou esperar mais um pouquinho. Aí chega 15 minutos atrasado. Não aqui eu sei que todo mundo chega. Né? Mas pessoas que não têm essa alegria na adoração. Olha que grande bênção. Nós sabemos que a razão das nossas vidas é adorar a Deus. Quando você for cantar, que isso atinja você. Porque você não vai cantar assim, o tapeceiro... Não, desculpa. Você vai cantar tapeceiro, você vai dizer, puxa, esse Senhor que dirige as nossas histórias, que dirige as nossas vidas. Então os momentos tristes da minha vida têm sentido, os momentos alegres têm sentido. Eu tenho sentido na minha vida. Então, se isso atinge você, você adora realmente com alegria. Porque senão você vai dizer assim, parece que você está sendo amarrado, né? Tem que ir para a igreja. Porque senão o reverendo Valmir vai chegar para mim e vai dizer assim, você não foi, filho? Ele fala, não, eu tenho alegria em ir, satisfação. Sabe por quê? Porque uma coisa que nós sabemos é que podemos adorar a Deus no tempo e adoraríamos a Deus na eternidade. Olha o que diz o texto, né? O texto fala assim, um dos anciãos, e todos os anjos, no 12, dizendo, amém, verdadeiramente, amém. É isso mesmo, ele nos salvou verdadeiramente, que motivo de adoração, ele nos salvou. E aí ele diz, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus. Tem uma música assim, né? Não tem uma música assim? É lindo cantar isso. Eu, quando canto isso, eu falo assim, eu estou me sentindo um pouquinho no céu. Porque é isso, são 7 formas de expressar quem Deus é. E são 7 formas que demonstram bem o que Deus faz para conosco, né? O louvor é o que nós devemos fazer para com Ele. A glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma coisa que a gente sabe como igreja. A razão da vida é adorar a Deus. E é interessante, porque na maioria das vezes os textos de Apocalipse começam com adoração e terminam com adoração. Porque será um objetivo bem claro de dizer aos seus leitores que a grande beleza da vida é poder adorar a Deus. E eu sei, nós adoramos em culto, mas adoramos também com as nossas vidas. Em todos os momentos temos a oportunidade de adorar a Deus, mas aqui nós temos um retrato claro do que é a razão de estarmos unidos como irmãos, adorarmos e bendizer ao nosso Deus. Eu sei que a razão da minha vida é adorar a Deus. Para quê? E por que nós existimos? Para adorar a Deus. Por que nós estamos nesse mundo? Não é simplesmente para comprar coisas e dizer eu sou um cara de sucesso, venci na vida, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora eu plantei uma árvore, agora eu fiz isso, agora... Não, a grande razão da vida é poder dizer eu nasci para glorificar a Deus, para te adorar, ó Rei. Foi. Você entende isso? Você canta isso? Você está entendendo quando você canta isso? Você nasceu para isso. Mas muitas vezes a gente canta um cântico desse, tá falando, a igreja está precisando de tinta aqui. Você não está conseguindo entender que a grande beleza da sua vida é de fato realmente adorar a Deus. Então eu peço a você, você sabe disso. Você sabe que Deus te chamou, Deus te colocou nesse mundo, não para ser um vencedor, no sentido de ganhar, de ter, de construir. Porque muita gente vai ganhar, vai ter e vai construir, mas o fim delas será a destruição eterna. Que tristeza, que tristeza. Tem muitas pessoas que vão dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então, meus irmãos, essa é a grande beleza. Uma outra coisa que nós sabemos também é que este grupo que estará lá adorando é um grupo de pessoas gratas. Verso 13 até 15.
Um dos anciãos tomou a palavra e ele faz a pergunta. João diz, eu não vou responder porque tu sabes todas as coisas, tu sabes o que é. E aí ele diz no verso 14, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, você nesse mundo estará sempre em lutas. E você pode dizer, não, reverendo, hoje a minha vida está boa, graças a Deus. E eu digo, louvado seja o Senhor por isso. Mas para você chegar onde você chegou, quantas coisas você já não passou na vida, não é verdade? Quantas lutas você já teve? E mesmo que você esteja hoje muito bem, e eu peço a Deus que você esteja bem, eu queria que você lembrasse de uma coisa. A igreja hoje recebe o nome de igreja militante. Uma igreja que milita está passando por tribulação, porque está lutando contra alguma coisa ou contra alguém. Nós estamos lutando contra o pecado e estamos lutando contra o mundo. Então, constantemente, nós somos assediados pelo pecado. A pornografia está atacando os nossos homens e hoje já atinge também as nossas mulheres. Os nossos jovens hoje têm uma rapidez muito forte em entrar no universo da pornografia e hoje há aplicativos que aceleram o processo de promiscuidade de uma maneira tal que hoje as pessoas estão tendo relacionamentos sexuais como se fosse uma coisa simples e banal. Mas fora isso, tantas outras coisas que nos atingem, o quanto nós somos tentados a se afastar dos caminhos do Senhor. Então por isso que nós estamos sempre em constante tribulação. Então uma coisa que o texto está dizendo para nós é que como igreja nós somos militantes, estamos em guerra constante. E deixa eu dizer uma coisa, quando você entra no ringue de boxe, não abaixa a guarda não faz isso. Levanta a guarda, porque o texto mostra que aqueles que ainda estão aqui e não foram promovidos para o céu, estão em guerra e estão em lutas constantes contra o pecado, contra o mundo, contra o nosso inimigo maior, que é Satanás. Então, como igreja, nós devemos entender que somos soldados, e soldados arregimentados para o bom combate. Aí eu poderia cantar outra música. Não vou cantar não. Então, podemos falar de combater. Somos guerreiros e devemos lutar contra todas as ordens do mal. E eu acho muito interessante isso, porque a roupa de um crente não é um terno e uma gravata por si só, ou uma bela roupa como vocês estão tão bem vestidos hoje, mas uma armadura. E ninguém veste uma armadura para ir para a praia. Você veste uma armadura para combate. Então ele está dizendo, quem são estes? Estes são aqueles que vieram do combate. E depois ele diz mais o quê? Razão porque se acham diante do trono... Perdão, agora o 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui vem a expressão gratidão. Gratidão. Não significa que nós conseguimos lavar as nossas roupas e não significa que nós estamos puros. Significa que o Cordeiro nos colocou em atitude de santidade. Nós não tomamos nenhuma atitude para com Deus, mas Deus tomou todas as atitudes para conosco. Isso fica claro quando diz, ao Cordeiro pertence a salvação. Então nós fomos alcançados por isso. Então somos gratos a Deus por entender que devemos ter roupas brancas, mas graças à ação de Deus para conosco. Verso 15, razão por quê? Se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Por que nós podemos nos colocar diante do trono de Deus e na eternidade servi-los? É porque nós fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma rápida digressão sobre missões. Missões, meus irmãos, é algo fundamental para a vida da igreja. A igreja precisa falar e dizer algo sobre missões. Porque esta igreja que está no mundo, militante, em tribulação, ela faz isso em meio a um trabalho maravilhoso. Qual é o trabalho? É o trabalho missionário. Então, se você olhar para Apocalipse, você vai sempre ver uma visão trinitária. Começa, por exemplo, no capítulo 4 com Deus. Capítulo 5, Jesus. Mas no capítulo 6 e capítulo 7, quem sustenta e chama a igreja é o Espírito Santo. Então a obra missionária na igreja é sustentada pelo poder da Trindade Santa. Deus chama a igreja para ser luz, porque ela tem que iluminar quem está nas trevas. Então essa é a missão da igreja.
E então a igreja é um instrumento de Deus missionário. A razão das portas abertas do Jardim IP não é para ficar só no grupinho de vocês. Está errado se alguém pensar assim, o nosso grupo. E alguém pode dizer, a família Jardim P. Não. Essa família aumenta cada vez mais. A intenção é que ela fique tão grande que não caiba mais aqui. E aí a gente tem que pensar em outras coisas para ela aumentar. Por quê? Porque a igreja é um instrumento para chamar mais pessoas. E se a igreja perde o foco evangelístico, ela deixa de ser igreja, porque esta é a razão intrínseca de ser igreja, chamar pessoas. O propósito é a salvação. Onde? No mundo, onde há trevas. E qual é a razão de tudo isso? Aí que entra o ponto importante. Para a glória de Deus. Ou seja, buscar adoradores. Porque é isso que Deus faz. Ele busca adoradores para o adorá-lo em espírito e em verdade. Então, por isso que é maravilhoso da gente saber que fomos chamados para a adoração. Mas aqui é importante entender que a missão da igreja é fazer isso. Então, a igreja do Jardim P, ela encontra o seu lugar nessa região, quando ela traz mais pessoas para dentro dela, para que ela possa crescer. Então, meus irmãos, com isso, no verso 15, diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus os que servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora isso aqui é muito bonito. O seu tabernáculo. Essa é uma expressão, é um verbo, tabernacular. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Os pecados nos afastam de Deus. Pecado faz separação entre nós e Deus. A não ser que o próprio Deus tome uma ação para se aproximar de nós. E ele tomou. Como ele tomou? Com o próprio filho dele, entregando o filho dele para nos salvar. É uma visão pactual. Deus chama um povo para ser representante desta mensagem. E este povo que é representante dessa mensagem anda pelo mundo afora. Se estabelece em pequenos focos. A igreja que está em lugar tal, a igreja que está em lugar tal, a igreja que está no Jardim P. E aí esse grupo reúne os adoradores que vão servir ao Senhor e que vão louvar ao Senhor. Tabernacular com o Senhor. Ou seja, se os pecados fazem separação entre nós e Deus, a igreja fala que há perdão por meio de Cristo. E quem entende isso, graças ao poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se aproxima e diz assim: eu agora também sou dos redimidos do Senhor, porque Ele me alcançou. E aí começa a fazer parte também de uma igreja. Então, meus irmãos, isso deve gerar em nós gratidão. Você não merecia estar aqui. E é ruim isso, né? Porque algumas pessoas, nossa, eu começo o domingo já dizendo, alguém já me dizendo, você não merece. Eu gosto de chegar em lugares onde as pessoas dizem, você merece, você é gente boa, você é bom, você é lutador. Não, numa igreja de verdade você vai ouvir, você era pecador, maldito, miserável, e pela graça de Deus agora você está no ambiente dos salvos. Aí você diz amém. Porque essa é a grande beleza que nós podemos dizer da motivação de ser igreja também. É de ser gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, pelo seu amor que nos alcança, o seu amor que se estende a nós. O amor maravilhoso de Deus que se estende a nós. E aí entra a resposta do ancião que João dizia, o ancião diz, quem são? João diz, tu sabes? E ele responde, estes são aqueles que foram redimidos pelo Senhor, têm as suas vestes brancas e agora estão diante do Senhor e o servem de dia e de noite. É o que nós estamos fazendo, meus irmãos, e nós devemos dizer, eu sou grato com Deus, porque se fosse por mim mesmo eu não estaria aqui. Por mim mesmo eu estaria bem longe e estaria dizendo que meu Deus é qualquer outra coisa. O dinheiro, por exemplo, qualquer outra coisa. E não o verdadeiro Deus. Então que você seja realmente, que você saiba realmente o quanto você deve ser grato a Deus. E a última coisa que eu queria que a gente entendesse do próprio texto é que nós sabemos que haverá a solução de todos os problemas, tá ok? Quem está com dor nas costas aqui agora, pode falar, levanta a mão. Eu não vou chamar aqui você na frente para tirar o... Né? Vem aqui que agora, né? Não vou fazer isso. Né? Mas quem está aqui com problema de dor nas costas, quem está aqui com problema de dor de cabeça, eu cheguei aqui com uma tremenda dor de cabeça, Deus agora me curou. Então, você poderia dizer assim, e poderia falar,
nossa, eu estou com um problema, eu tenho tal doença, eu tenho tal isso, e tenho tal aquilo, e tenho essas coisas. Deixa eu dizer, o Senhor Jesus Cristo curou um homem da morte chamado Lázaro. Mas vocês sabem onde está morando Lázaro hoje? Você chega lá em Jerusalém e encontra, olha, eu queria conhecer Lázaro, ele está por aí? Não, Lázaro também já morreu. Ou seja, ainda estamos no ainda não. E sabe o que significa o ainda não? Temos governos corruptos, temos governantes corruptos. Sabe o que significa ainda não? Ainda temos fome nesse mundo. Esse mundo ainda passa por grande quantidade de fome. Sabe o que quer dizer ainda não? Esse mundo ainda sofre todas as tristezas e angústias típicas do mundo. Por exemplo, nesse exato momento, a Europa está passando por uma guerra. E pessoas estão morrendo, pessoas estão sem comida. Sabe o que é isso? Alguém que tem uma maçã e tem que dividir para 6 pessoas? Talvez você tenha na sua casa um prato de comida e algumas crianças até digam, não quero isso. Mas as pessoas não sabem realmente o que tem acontecido por aí, porque esse mundo ainda participa das tristezas e dos grandes problemas do mundo, as grandes dificuldades do mundo. Mas haverá um dia que isso vai acabar e nós sabemos disso. Tudo isso vai acabar. No final do texto diz assim, a humanidade resgatada, os 144 mil que representam, na verdade, todos os crentes de todas as épocas, em todos os lugares, a grande multidão que foi chamada para a adoração, que tem um espírito de gratidão, essa multidão viverá para sempre as benesses do reino de luz. É outro hino, que diz assim, verso 16, e agora eu queria que você lesse comigo, por favor. 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem o ardor algum. Essa é a primeira coisa que eu diria. Jamais. Você sabe de uma coisa? Olha isso, reverendo Valmir. A igreja do Jardim IP está ajudando a resolver problemas que são para a humanidade insolúveis. Problemas sociais, problemas políticos, problemas de uma humanidade que ao longo de séculos tenta resolver. Entra um governo e sai outro, entra uma ideologia e vem outra, mas não consegue resolver. Sabe por quê? Porque não vai conseguir resolver. Os pobres sempre os tereis consigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós encaramos o mundo com realidade. Nós não somos alguém que encara o mundo assim, estamos entendendo que isso é um conto de fadas. Não, é uma realidade. Estamos ainda enfrentando os problemas do mal, do pecado, estamos enfrentando os problemas do mundo que passa por fome, que passa por dificuldades, e o texto diz isso, mas haverá um dia que tudo isso vai acabar. Leia agora comigo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então nós sofremos ainda com o luto, não é isso? Sofremos com o luto. Volta e meia, numa igreja, nós temos que velar um corpo, porque é um irmão querido, uma irmã querida. Muitas vezes passamos pelas grandes dificuldades de ver um filho ou um pai enterrar um filho, ou um filho enterrar um pai, e tantas outras coisas. Mas e o mundo sofrido que nós vivemos? O quanto é difícil. Não tem hora que dá vontade de desistir, gente? Não dá? Sejamos francos, tem hora que dá vontade de desistir. Tem horas que a gente fala, estou cansado, não aguento mais ver traição, e ver problemas, e ver angústia, e ver egoísmo, e ver pessoas que fazem o mundo ficar tão pior, tão pior. Eu queria que você percebesse que, como nós já sabemos como será o fim, nós podemos dizer com toda certeza, vai melhorar. Vai melhorar. Nós temos certeza disso. Não no nosso tempo, no tempo de Deus, mas vai melhorar. Nós não vamos ficar com essas dores que temos, nós não vamos ficar com os problemas financeiros que enfrentamos, que é um pai de família ter que lutar para criar filhos. Muitas vezes os filhos não sabem o sofrimento que um pai tem de criá-los. Muitas vezes as pessoas são ingratas, mas vai melhorar. Vai sim. Tem uma expressão que diz, no final vai tudo dar certo.
Se não está dando certo é porque ainda não chegou ao final. Nós podemos concordar em partes, né? Na verdade, Deus está controlando todas as coisas no tempo dele. E as coisas estão acontecendo no tempo dele, mas vai chegar o momento em que tudo vai melhorar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Além do problema da coluna que você não vai ter mais, né? Sabe, eu não vou falar das outras coisas, não vou falar de barriguinha, não vou falar de outras coisas, não. Além das tristezas e todos os problemas desse mundo que não terá mais, sabe que é a grande alegria? Nós estaremos sempre do lado do pastor eterno das nossas vidas, o Senhor amado. O texto diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe qual é a maior bênção? Nós teremos Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. E é por isso que, como igreja, nós temos uma razão de existir. Que Deus continue a abençoar a igreja do Jardim IP, que essa igreja continue forte, continue feliz em mostrar para todos que nós sabemos como tudo vai terminar e vai terminar muito bem, pois já nos está revelado. Mas não precisamos esperar chegar lá para sentir esta alegria. Já sintamos hoje, como nós começamos desde o início até agora. Começamos a sentir a alegria de sermos os redimidos do Senhor, que podem adorá-lo hoje no tempo, mas logo mais adoraremos na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.